Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Na semana passada, aprendemos como Deus provou a Abraão, pedindo para entregar o seu único filho, Isaque, e como Deus livrou, providenciando um cordeiro para morrer em lugar de Isaque. Agora Abraão já era um homem idoso. Muitos anos se passaram desde a prova difícil no Monte Moriá. Sua esposa Sara havia morrido. Ele e Isaque sentiram muita falta dela. E Abraão continuava sendo um homem muito rico, possuía muitos servos, muito gados, muito camelos, jumentos, cabritos, muitas ovelhas. Mas antes de morrer, ele queria arranjar uma esposa para Isaque. Isaque já estava com 40 anos de idade. Então, certo dia, ele chamou um do seu servo mais antigo, que era responsável por tudo da sua casa, e ele disse o seguinte: disse Abraão ao seu servo mais antigo, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ele está dizendo o seguinte, que não é que ele não queria que Isaque casasse com as mulheres ali, né, de Canaã. Por quê? Porque os cananeus, eles eram um povo idólatras, eles adoravam deuses falsos, eram pessoas pecadores. Desde que Adão e Eva pecaram contra o nosso Deus, eu nasci no pecado, você também. A Bíblia diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Cair no chão com raiva, mentir, dizer palavras feias, desobedecer o papai e a mamãe, ficar com um brinquedo só para você, ou só você querer ficar lá com controle, né, para assistir aquele desenho e não deixa o seu irmãozinho também assistir outra coisa. Isso é pecado, né? A palavra do Senhor diz sobre isso também. Todos nós pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus nos amou tanto, a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer todas as pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus me amou você também, na verdade, nos ama, certo? Que enviou o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus derramou o seu sangue por mim, por você. Ele foi castigado em nosso lugar. A palavra do Senhor diz o seguinte: no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Jesus pagou um alto preço ali naquela cruz, derramando o seu precioso sangue. Mas Jesus não ficou ali para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Jesus ressuscitou, ele pode dar a vida eterna. Sabe onde Jesus está? Hoje Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. E sabe, os cananeus eram um povo pecador. Então Abraão não queria de jeito nenhum que Isaque casasse com uma dessas mulheres. Então ele chamou o seu servo, e o servo então tinha uma grande responsabilidade agora. E ele disse o seguinte: e se a mulher que eu encontrar não quiser vir comigo? Talvez, será que eu não deveria levar Isaque até lá para procurar, para encontrar a esposa? Não, Abraão deve ter respondido rapidamente: Deus me chamou para sair daquela terra e vim para Canaã.
não leve Isaque de volta para lá. Deus vai enviar seu anjo adiante de você para guiá-lo à mulher certa. Se ela não quiser vir, você então estará livre de sua promessa. Então, olha só, aquele servo tinha que preparar para uma longa viagem, porque essa viagem iria durar sim semanas, ficava muito distante. Então eles teriam que preparar comidas, os servos, cobertores, para durante o tempo lá à noite, né? Eles poderem dormir um pouquinho. Eles levaram 10 camelos para a viagem, presente para levar para a mulher, né, e sua família, roupas bonitas, joias, caras de ouro, pedras preciosas. Então eles partiram. Aquele servo saiu juntamente com outros servos para essa longa viagem, dia após dia, semana após semanas, montados em camelo. Eles viajariam pelo deserto quente, mas à noite provavelmente dizem que faz bastante frio. Talvez ele ficou pensando: como vou encontrar a mulher certa? Será que ela está disposta a fazer esta viagem de volta a Canaã? Sua família vai concordar? Isaque vai gostar dessa mulher? Provavelmente era isso que ele pensava. E sabe, depois de algumas semanas, eles finalmente chegaram à cidade dos parentes de Abraão. Os camelos, cansados, se ajoelharam junto ao poço perto da cidade e os servos sentaram para repousar. Era quase a noitinha quando ele olhou para a cidade e viu algumas mulheres que estavam chegando para buscar água para suas famílias. Aquela seria a oportunidade dele encontrar uma esposa para Isaque. Mas como? Como é que ele saberia? Mas sabe, aquele servo confiava no Senhor, ele acreditava no Senhor. E naquele momento ele orou, pedindo a Deus que mostrasse. Então ele disse: ó Deus de meu senhor Abraão, ajuda-me a ter sucesso. Vou pedir de beber a uma dessas mulheres. Se ela concordar e disser: vou também pegar água para os seus camelos, saberei que é a escolhida para se casar com Isaque. Esse homem, esse servo, estava pedindo a direção de Deus. E sabe, crianças, muitas vezes também nós precisamos da direção do Senhor. Quem vai ser o nosso melhor amigo, não é verdade? O que vamos fazer? Talvez você esteja pensando a seguinte: qual a decisão mais certa quando aquele amigo te convida para fazer alguma coisa, para você e às vezes tirar coisa errada? Você precisa da direção do Senhor para fazer o que é correto diante do nosso Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, talvez você também fique pensando: o que é que eu vou ser quando crescer? Que emprego, né? Que vou fazer? O Senhor vai te dar a direção. Tudo que você precisa fazer é orar, pedindo a orientação de Deus. Como aquele servo, ele pediu a orientação do Senhor. E aí, naquele momento, as mulheres naquela época, elas vinham buscar água. Às vezes vinham com jarro, às vezes... Hoje, em épocas, algumas mulheres usam jarro, usam pote, talvez que você não conheça esse pote, né? Então, naquela época não havia água encanada, então não tinha água em casa, as pessoas iam pegar água no poço. E olha só, provavelmente aquele homem ficou observando ali as mulheres que foram pegar água, e naquele momento ele viu uma mulher, uma jovem muito bonita. E naquele momento ele então chegou para essa jovem e ele disse o seguinte: ele pediu água para aquela jovem.
Então ela disse o seguinte: bebe, meu senhor, vou dar também água aos seus camelos, até que todos bebam. Então ele ficou observando enquanto ela pegava, dava água para os camelos, 10 camelos. Olha, camelo bebe bastante água. Ela fez isso várias vezes, até que os camelos ficaram satisfeitos. Fez várias viagens de ida e volta com seu cântaro pesado, porque os camelos, com sede, como falei, eles bebem muita água. Então, quando a mulher terminou de dar água aos camelos, ele deu um anel e 2 braceletes de ouro e perguntou como era o nome dela. E ela disse que era Rebeca. E ele perguntou: de quem és filha? Haverá em casa de teu pai lugar que eu fique? Será que tem pousada na sua casa? Então, naquele momento, Rebeca disse: meu pai é Betuel e meu avô Naor. Respondeu Rebeca. Então ele deve ter sorrido naquele momento, o servo, porque Naor era irmão de Abraão. E Rebeca continuou: temos palha e muitos pastos para os seus camelos. Há também lugar para ficar conosco. Então o servo naquele momento inclinou a cabeça e agradeceu a Deus pela sua orientação. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Ele me guiou no lugar certo. Quando Rebeca compreendeu que aquele homem era servo de seu parente Abraão, ela ficou empolgada. Ela deixou ali o servo com seus camelos e correu para contar à sua família tudo que havia acontecido ali naquele poço. Quando o irmão de Rebeca, Labão, ouviu a história e viu a joia que o servo tinha dado para ela, então ele foi lá e levou aquele servo, o camelo, os outros servos para ficar em sua casa. Mas ali, naquele momento, aquele homem disse: não posso comer até que lhes conte a razão da minha vinda. Ele contou a Rebeca e sua família como Deus havia abençoado Abraão, como Deus tinha cuidado de Abraão, e agora ele queria levar a esposa, Rebeca, como esposa para Isaque. Então ele disse: Deus me guiou à sua casa e à sua filha. Por favor, diga-me agora se vai ser bondoso com meu senhor, se a resposta é sim ou não, para que eu possa saber como agir. O pai e o irmão de Rebeca concordaram. Isso deve ser do Senhor, disseram ele. Tome Rebeca e vá. Deixe que ela se torne a esposa do filho de seu senhor. Então, como aquele servo deve ter ficado aliviado, porque Deus respondeu a sua oração, não é verdade? Deus respondeu a sua oração, guiando até a família de Abraão, até a Rebeca, que seria a futura esposa de Isaque. E sabe, criança, Deus também, quando nós pedimos direção, Ele também nos dá a resposta certa, porque Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para as nossas vidas. Talvez você não saiba o que você vai ser quando crescer, ou talvez você não saiba quem é que você vai escolher como seu melhor amigo. Deus pode te guiar. Deus pode te mostrar, dando a direção certa, como Ele fez com aquele servo. Então, na manhã seguinte, aquele servo estava pronto para levar Rebeca ao encontro de Isaque. Ele estava muito feliz, mas os irmãos queriam saber se realmente ela queria. Os irmãos falaram assim: vamos perguntar para ela se ela realmente quer ir. Você quer ir? Então ela disse: eu vou. Rebeca sabia em seu coração que aquele era o plano de Deus para ela. Então,
depois de que fizeram sua despedida, triste, né, com a sua família, Rebeca juntou-se à caravana e os grandes camelos começaram uma longa viagem de volta. E então, várias semanas depois, no cair da tarde, a caravana chegou a Canaã. Isaac estava passeando no campo de seu pai, meditando, a Bíblia diz, talvez orando sobre a mulher que Deus escolheria para ele. E ao levantar os olhos, a Bíblia diz que ele viu a caravana se aproximando. Seu coração deve ter batido forte. E por meio da orientação de Deus, por meio da orientação do Senhor, aquele servo voltou a Canaã com uma noiva para Isaac. E ao se aproximar, Rebeca viu Isaac caminhando no campo e perguntou ao servo quem era aquele homem. Ao saber que era Isaac, seu coração também deve ter batido mais depressa. Então ela se preparou para encontrá-lo. Rebeca e Isaac se encontraram e o servo contou tudo o que Deus fizera. Isaac casou com Rebeca e a Bíblia diz que ele a amou. Então eles se casaram e como aquele servo deve ter ficado feliz e Abraão também, como eles ficaram felizes. Deus orientou, Deus guiou a viagem daquele servo, tanto na ida como na volta. Sabe, criança, nosso Deus também nos guia nesse mundo, porque Ele tem um propósito. Você, criança, que tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai te guiar em qualquer situação que você queira, alguma situação difícil, alguma decisão a tomar. Se você pedir a orientação dele, ele vai te guiar. Mas pode ser que você ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador. Você ainda está perdido em seus pecados. A primeira coisa para que Deus possa guiar a sua vida em todo o seu caminhar, primeira coisa, você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. A palavra do Senhor diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, creia em Jesus, para que você possa ter os seus pecados perdoados. E agora, o que vai acontecer? Será que Rebeca vai ter filhos? Como é que vai ser? Na próxima semana, se Deus permitir, estarei de volta com mais um vídeo, continuando essa linda história. Beijo para todos vocês. Até a próxima semana.